Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula de Python. E nessa videoaula nós vamos começar a falar aí dos pacotes que nós podemos utilizar no Python. Então essa é uma grande vantagem, né, que a gente tem em utilizar, né, ou reutilizar pacotes, bibliotecas, né, módulos, funções que foram aí desenvolvidas ao longo do tempo. Então o Python ele tem uma série de bibliotecas para a gente poder fazer uso. E nós vamos apresentar algumas delas. A primeira biblioteca que eu gostaria de apresentar aqui nessa videoaula vai ser a biblioteca NumPy. Então, para a gente poder... Eu já fiz a instalação da biblioteca, né? Quando a gente instala o Anaconda, ela já vem instalada nesse pacote, quando a gente faz a instalação do Anaconda. Eu vou simplesmente salvar esse arquivo aqui dentro da pasta curso Eng 493. Eu vou salvar isso aqui como tutorial NumPy. Pronto. Então, já salvei o nosso arquivo e agora o que eu vou fazer será o seguinte. Primeira coisa, quando a gente vai utilizar uma biblioteca, né, utilizar um módulo, um pacote, uma função de alguma biblioteca, uma classe, a gente precisa de fazer a importação desse código ou parte desse código para dentro do nosso código. Então aqui no nosso script, né, por enquanto eu não tenho nada, e a primeira coisa que eu vou fazer aqui será importar a biblioteca, né, NumPy. E não sei se vocês se lembram, né? Ao invés de eu ficar utilizando aqui o nome NumPy, toda vez que eu precisar de usar uma função do NumPy, eu tenho que digitar NumPy ponto. Então, NumPy.array. Isso dá um certo trabalho, né? Então, para a gente evitar isso, a gente pode dar um apelido para o NumPy. Então, um apelido que é comumente utilizado, já é consagrado, né? Já está aí no sangue dos programadores em Python, vai ser o NP. Então, eu vou importar aí o NumPy como NP. Então, agora, a partir de agora, eu vou usar NP como sendo o apelido aí para a nossa biblioteca NumPy. Vocês podem encontrar vários scripts, exemplos na internet. No entanto, ele tem uma vasta documentação. Se você for no site oficial do NumPy, você vai encontrar aqui o link documentação. Está tudo em inglês, né? Mas, conforme eu falei, se vocês procurarem no YouTube também, vocês irão encontrar aí vários exemplos, tutoriais, tudo em português. É uma biblioteca muito utilizada, tá? Praticamente quase tudo que foi feito no Python até hoje é baseado aí no NumPy. Então, o NumPy é uma biblioteca para a operação de vetores e matrizes, tá? Basicamente isso. Então, veja que aqui a gente tem um exemplo, né? Ele está aqui gerando uma matriz, né? E depois ele faz retira aí algumas propriedades dessa matriz, e aí tem vários exemplos aqui de código para baixo. Então, voltando aqui para o nosso código, o que nós vamos fazer vai ser o seguinte. Então, eu importei o NumPy, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma matriz. Então, eu vou colocar aqui um comentário. Então, coloquei um comentário aqui, criar uma matriz 3x3. E essa matriz vai ser escrita da seguinte forma. Eu vou colocar essa matriz dentro da variável chamada variável M1. Então, a M1 vai armazenar essa matriz que eu vou criar agora com NumPy. Então, vou digitar np, ponto. E para criar uma matriz ou um vetor, a gente digita a função array. Então, a função array cria para mim essa matriz. E eu vou criar uma matriz 3x3. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser digitar esses colchetes. Então, veja, eu tenho aqui um colchete e esse colchete vai ser para colocar a matriz ali dentro. Então, agora, eu preciso de mostrar para ele quem que é a minha primeira linha. E para eu indicar a primeira linha dessa matriz, também eu coloco um colchete. Então, eu vou colocar agora os elementos dessa linha separados por vírgula. Então, eu vou colocar 1, 6, 8, pronto. E o colchete já está fechado. Então, aqui, ó, eu tenho a minha primeira linha. Agora, eu vou fazer a segunda linha da minha matriz. Eu vou colocar uma vírgula, e aí eu posso fazer a minha segunda linha aqui, continuando nessa mesma linha de código, tá? Só que às vezes fica meio estranho, né? Quando a gente visualiza, fica estranho. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso dar um Enter aqui, ó, e aí eu vou colocar uma linha debaixo da outra. Para quem está começando, é mais fácil, às vezes, de visualizar dessa forma. Então, fiz a minha segunda linha, vou colocar uma nova vírgula, vou dar Enter e abrir um novo colchete para eu fazer a última linha, 1,4,10. Então, pronto. Fecho a minha terceira linha e aí eu tenho o fechamento, que seria esse colchete aqui para fechar toda a minha matriz. Então, veja, aqui é a minha matriz e esses parênteses aqui, que vocês estão vendo,
Esse parêntese é o que vai de argumento dentro da função array. Então, lembre-se, função a gente tem argumentos normalmente, né? Então, esses números que eu passei aqui entre colchetes, nada mais é do que os argumentos para que o NumPy crie para mim esse array, essa função, essa matriz, né? Através dessa função, ok? Então, nós vamos executar esse código clicando aqui no nosso ícone verde. Então, executando, pronto. Ocorreu tudo bem, né? Ele executou sem gerar nenhum erro e ele criou para mim aqui a minha variável. Você clica aqui no explorador de variáveis, a gente vê aqui a nossa variável M1 criada. Ele criou um tipo inteiro, né? Inteiro 32. E veja que esse número só tem número inteiro. Se eu digitasse 1.1 aqui dentro, provavelmente ele iria criar aí um tipo float, né? Então, tá aqui, ó. Eu, quando coloco 1.1 para um dos elementos, ele já cria uma float. Se todos os elementos forem números inteiros, ele vai criar isso como sendo um número inteiro. Ok? Então, aqui ele criou a nossa matriz. Se a gente quiser visualizar, basta você dar 2 cliques aqui no M1. Olha, então tá aqui, ó, o elemento 1, o 6, o 8, o 2, o 7, o 2, o 1, o 4 e o 10. Então, tá aqui, linha a linha, né? Então, a gente pode visualizar na nossa matriz. Se a gente quiser modificar um valor aqui, salvar, então ele troca o valor, se a gente quiser trocar. Tá? Salvar. Eu abrir novamente, está aqui 10, 10 e 10. No entanto, veja só, no código ele não troca, tá? Então, às vezes é mais fácil você trocar no código para garantir que isso vai ser feito toda vez que o seu código executar. Porque se você trocar somente aqui, o que vai acontecer? Se eu trocar aqui, por exemplo, para 7, aqui para 7 e aqui para 7 e salvar isso, olha só, se eu abrir novamente, 7, 7, 7. Mas se a gente executar o nosso código, isso aqui vai ser refeito, né? Se isso aqui vai ser refeito, ele vai mudar todo mundo para 10 novamente. Ó, 10, 10 e 10, que foi o que a gente digitou aqui. Ok, pessoal? Então, assim nós fizemos a nossa primeira matriz. Agora eu vou fazer uma outra matriz. Vou chamar essa matriz agora de M2. Então, np array, abre e fecha parênteses, e agora eu vou criar a minha linha. Então, eu vou abrir 2 colchetes para criar a minha linha, 1,2,5. Vou fazer só uma linha, então não preciso de eu colocar aqui, ó, a outra linha vazia, nada disso. Como é uma linha só, então vai ficar dessa forma, tá vendo? Então, não vou criar a segunda linha, vou criar apenas uma única linha dentro do meu array, que seria aí um vetor. Então, se eu selecionar Ctrl Enter, executar, vai criar para mim agora a M2, e veja que a M2 é um array de uma única linha. Então, vai ser 1, 2 e 5, conforme a gente fez aqui, 1, 2 e 5. Ok? Aí, se você virar e falar assim, se eu quisesse criar, então, uma array só de uma coluna, você poderia fazer, né? Vou criar aqui uma M3, ó, e vou, na verdade, copiar essa aqui, ó. Fazer o seguinte, copio aqui, colo aqui, e aí o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar uma linha, veja que isso aqui é uma linha, aí eu dou Enter, faço aqui outra linha, coloco colchete, fecho outro colchete, aqui já fechou, ó. Pronto, fechou tudo. Agora eu vou selecionar, Ctrl Enter, e ele me criou a M3. Agora a M3 só tem uma coluna e 3 linhas, conforme nós fizemos aqui. Ok? Então ele criou aí uma matriz do tipo, aqui vai ser 3 por 1, né? A M2 vai ser do tipo 1 por 3, e a M1 vai ser do tipo 3 por 3. Okay? Então, ele colocou para a gente aqui os tamanhos dessas matrizes. A gente poderia criar também matrizes de zeros, né? Isso é muito comum em programação, né? Às vezes a gente quer criar uma matriz aí, às vezes ela é muito grande, né? 10 por 10, 100 por 100. Aqui eu vou fazer uma pequena, né? 3 por 3. Então, aqui o colchete é a função zeros. Então, np.zeros é a função. Então, como é uma função, eu tenho que ter os parênteses, ok? Esses parênteses indicam a função. E agora eu vou colocar o tamanho da matriz 0 por 0. Então, ele pede para a gente entrar com a tupla, 3,3. Isso aqui é uma tupla, não sei se vocês se lembram, isso aqui é um tipo tupla, né? 3 por 3. Então, a gente está entrando com uma tupla. Quando eu faço isso, se eu selecionar e der Ctrl Enter, ele vai executar, ele criou para mim uma matriz zeros, todo mundo
é 0. Ok? E ela é do tipo float. Ó. Então, é 0 ponto alguma coisa. Se a gente digitar aqui 30 por 30, ele vai fazer para mim uma matriz de 0, 30 por 30. Da mesma forma. Então, tá aí, ó. Uma matriz toda cheia de zeros. Vamos voltar aqui para o nosso 3 por 3 e vamos executar para ele atualizar isso. Pronto. Eu posso criar também uma matriz de ones, ou seja, matriz de 1. Aí a gente vai usar a função ones. Então, np.ones. E aí, da mesma forma, a gente vai passar a tupla, né, que vai ser o tamanho da nossa matriz de uns. É muito comum também a gente utilizar esse tipo de matriz. Seleciona, Ctrl Enter, e aí a gente criou a nossa matriz, né, 1 por 1. Veja que a gente só passou o tamanho dela. Né? Se eu digitar aqui 30 por 3, ele vai fazer uma matriz de uns 30 por 3. Ó, de uns. Então, aqui tem 30 linhas, tá? E 3 colunas do jeito que eu passei para ele, 30 por 1. Vou voltar aqui para o meu 3 por 3 e vou executar novamente para ele atualizar. Ótimo. Eu quero criar agora um vetor x, e esse vetor x vai ser... eu não vou digitar necessariamente o valor. Eu vou falar para ele assim, ó, eu quero que o vetor comece em 1, termine em 12, indo de 0.5 em 0.5. Então, é o início, eu vou passar para ele arrange, né, a função que a gente vai usar, np.arrange. Eu vou passar o início, vou passar o fim e vou falar para ele como que eu quero o intervalo entre esses números. Quando eu seleciono aqui, dou Ctrl Enter, o que ele cria para a gente? Olha só, ele cria o x variando de 1 até 11.5. O 12, não sei se vocês se lembram, ele vai até o número antes. Eu criei esse vetor. E veja que ele criou o vetor aí do tipo 22,0 nada, tá vendo? Isso indica para mim que ele criou um vetor que não é um vetor de duas dimensões. É um vetor com apenas uma dimensão. Veja aqui, ó, 3 por 3, duas dimensões, 1 por 3, também, isso aqui é duas dimensões. Aqui, 3 por 1, também é duas dimensões. Aqui, não. Isso aqui é apenas uma dimensão. Por que eu estou falando isso para vocês? Esse é um detalhe importante, porque muitas vezes a gente vai usar esse número aqui, ó, o x, dentro de uma outra função, por exemplo, para fazer um gráfico ou coisa do tipo, e ele vai falar para você assim, vai dar um erro e vai falar, ó, esse vetor é um vetor do tipo duas dimensões, ou é um vetor do tipo uma dimensão. Por favor, transforme esse vetor em um vetor de duas dimensões. Então, se a gente quisesse criar um x2 aqui de duas dimensões, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui um np array, por exemplo. Pronto, agora eu tenho que passar o vetor, né? Então, eu vou colocar o colchete aqui, ó, se eu quiser criar com duas dimensões, vai ter que ter dois colchetes aqui dentro, ó, abrindo e fechando, né? Se eu criar só com um colchete, ele vai criar um vetor para mim com apenas uma dimensão. Vou fazer um exemplo aqui para vocês verem, ó. 1, 2, 3, x2 é igual a array, 1, 2, 3 é diferente, isso aqui é diferente desse, ó. Desse aqui, ó. Veja que esse aqui eu coloquei colchete e coloquei colchete de novo, ó. Fechei aqui colchete, colchete. Esse aqui eu só coloquei um colchete. Isso me indica que ele vai criar para mim, o x2, com apenas uma dimensão, ó, 3,0. Tá vendo? Então, essa é uma diferença muito grande. Ele fez para mim apenas uma dimensão. Então, se eu quisesse criar um vetor com duas dimensões aqui, o que eu poderia fazer? Veja só, eu poderia colocar aqui dentro esse meu x. Se eu colocar o x aqui dentro, o que ele vai fazer? Ó? Ele criou agora o x2, tá vendo? Ele usou o x que eu criei aqui dentro. Ó. E o x era um vetor. E agora eu coloquei ele aqui dentro e pedi para ele fazer uma array. Veja o que ele fez. Ó. 1 por 22. Agora é diferente. Ó. Isso aqui é um array de duas dimensões. E esse aqui, apesar de serem os mesmos números, né? Apesar de serem os mesmos números, 1, 1.5, 2, esse aqui é de duas dimensões e esse x é de uma única dimensão. E como que eu sei disso? Está aqui, ó, 22,0, uma dimensão, 1,22. Esse aqui é de duas dimensões.